Altcoin Season está rolando mais uma vez no mercado cripto e entenda que esse momento é essencial para a gente multiplicar a nossa carteira, multiplicar ela de uma maneira mais assimétrica do que investindo somente em Bitcoin. Já comentei com você várias vezes que a partir do momento que o Bitcoin ele rompe um all-time high, nós devemos olhar bastante para as altcoins. Afinal de contas, tem o famoso capital rotativo e esse capital, quando ele é injetado nas altcoins, a gente consegue multiplicar o nosso patrimônio com uma maneira mais acelerada, tá? Entenda que Altcoin Season não é aquele evento igual foi no ciclo passado, onde você compra um ativozinho, roda 10 bons projetos ali e aquilo multiplica R$ 1.000 e R$ 1 milhão. Não é assim que está funcionando nesse ciclo. Nesse ciclo, a Altcoin Season são alguns movimentos que duram algumas semanas e esse movimento nos traz uma boa multiplicação de uma maneira muito mais assimétrica do que no Bitcoin. E entenda que você precisa saber o timing de vender para que você possa realizar esses ativos. Nós vamos comentar tudo isso na nossa análise de hoje. Nós vamos olhar para a Altcoin Season e vou te explicar também como que você deve se comportar para entender quando que vai ser aquele momento de venda. Afinal de contas, nesse ciclo, quem está rodando bons projetos sabe que você fica rico e fica pobre logo em seguida. Por isso, nós devemos também olhar para as estratégias de realização. Bom, Guiteles na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, um dos indicadores ali construídos por mim é esse indicador sobre movimentos de Altcoin Season, tá? Nessas barras verdes aqui que nós temos, é os momentos que nós temos de menos risco para poder investir nas altcoins. Veja que no ciclo passado o movimento de Altcoin Season ele foi muito consistente, né? Desde a nossa pernada ali da Bull Run até o final do ciclo. E aqui foi uma multiplicação muito exponencial das altcoins, aonde qualquer coisa que você comprasse ali e holdasse nos próximos 12 meses, você faria muito dinheiro. Veja que nesse ciclo as coisas elas são um pouco diferentes. A gente tem alguns determinados momentos de altcoin season e quando a gente sai dessas barras verdes aqui, essas altcoins elas desvalorizam muito. A gente viu isso acontecendo recentemente, né? Em novembro de 2024 tivemos uma altcoin season, só que quando virou o ano, já em janeiro de 2025, a gente viu as altcoins simplesmente devolvendo mais do que 100% da alta que elas tiveram. A gente viu as altcoins colocando várias carteiras no lucro. Em questão de 2 meses, essas mesmas carteiras estavam no prejuízo. Olha só, hoje eu sei que muitas pessoas estão machucadas dentro do mercado cripto. Machucadas por estar vendo o Bitcoin, por exemplo, em all-time high e a sua carteira ela não está em all-time high. Isso acontece porque você ficou holdando altcoins durante as quedas. E holdar essas altcoins, você sabe que foi um erro, que isso fez com que o seu patrimônio se desvalorizasse ao ponto de você não conseguir recuperar ele ainda nesse momento, mesmo com o Bitcoin estando em all-time high. Isso acontece porque nesse ciclo você não pode holdar esses bons projetos. Saiba que isso daqui está sendo como uma festa. A gente vai para a festa, curte essa festa, mas chega um determinado momento que a gente tem que ir embora. E o momento de ir embora dessa festa é antes de acenderem as luzes e falar para todo mundo que a festa acabou. Se você não fizer isso, pode ter certeza que você vai continuar devolvendo o seu lucro. Você vai repetir o mesmo erro que você cometeu em dezembro de 2024. Caso você seja novo no mercado cripto, se prepare porque a ganância ela vai tender a fazer com que você não realize, com que você não coloque aquele lucro no bolso, beleza? Bom, mas quando a gente olha no atual momento aqui, nós estamos com as barras verdes pintadas na tela, ou seja, nós estamos em um momento de Altcoin Season. Isso daqui faz com que a gente tenha muito mais assimetria em alguns ativos melhores do que o Bitcoin. E aqui eu vou citar 4 ativos que nesse momento, para mim, eles são bem atrativos. Bom, quando a gente olha ali para Layer 2, Immutable X é um ativo que continua se destacando e a gente já fez uma análise recentemente sobre Immutable X e eu expliquei para você que
Se a gente continuasse com o Immutable X se destacando quando a gente estivesse em all-time high, seria um excelente ativo. Ou seja, Immutable X para mim é um excelente ativo nesse momento. Quando a gente olha ali para a inteligência artificial, temos alguns ativos que são muito bons nesse momento, como o Virtual, que ela se destacou muito durante as últimas movimentações, GRT e FET. O que eu sempre faço para tomar uma decisão é escolher um único ativo por setor. Eu não vou ficar pulverizando o meu capital em vários ativos diferentes, eu prefiro focar o capital em algumas narrativas ali, surfar aquela narrativa e depois sair fora. Não preciso ter uma carteira com 20 ativos, por exemplo, porque para mim isso não é diversificação, isso é apenas pulverização. Eu prefiro concentrar 10% da carteira em um único ativo do que simplesmente, cara, diversificar ali, quando eu for olhar, tem apenas 1%, 2% da carteira em vários ativos. E quando a gente olha para esse dashboard aqui, o que nós estamos buscando é exatamente os ativos que têm um excelente valuation, um excelente momento e muitos endereços ativos. Se a gente tem muitos endereços ativos, significa que há demanda por aquele ativo. E aí a gente coloca tudo isso daqui dentro do mesmo balaio, tá? Pega os ativos ali por setor e vê quais são os que estão se destacando. Então, a gente pode escolher entre os 3 que mais estão se destacando em inteligência artificial. Já expliquei para você que eu também gosto de investir em ativos betas dos ecossistemas, tá? Mas o ecossistema, ele acaba sendo uma excelente oportunidade. Bom, outro setor ali que a gente tem excelentes oportunidades também, a gente pode olhar para Pendle e EtherFi, são 2 ativos que estão se destacando bem quando a gente fala ali em tokens de governança, tokens de staking também. Seria um setor que eu olharia com muita atenção nesse momento. E um outro setor aí, um outro ativo que continua ainda se destacando bem é Link. Link acaba sendo um dinossauro, né? Parece que não tem nenhuma novidade nesse ativo, afinal de contas ele está aqui ciclo após ciclo e muitas pessoas acabam não olhando para esse ativo. Muitas pessoas sempre querem o hypezinho, sabe? A festinha, aquilo que está na moda, o oba-oba. Bom, existem alguns ativos que eles acabam performando bem, que são os ativos dinossauros. Por exemplo, a Ether acaba sendo um dinossauro também do mercado cripto. Mas Link acaba sendo um ativo que nesse momento nós temos um excelente valuation, um excelente momento e muitos endereços ativos. Obviamente que para todas essas altcoins que eu estou te mostrando aqui, a gente deve trabalhar de uma maneira totalmente estratégica. E olha só, eu não estou falando para você que esses 4 ativos eles têm um bom fundamento. Eu não estou falando para você que esses 4 ativos a gente deve colocar na nossa carteira e holdar para sempre acreditando que aquilo vai voltar para sua máxima histórica. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando com você que esses 4 ativos têm um movimento em comum, um movimento de demanda por esse ativo. E aqui a gente pode ser totalmente estratégico na nossa carteira quando a gente vai investir. Entrar nesses ativos com estrutura, ou seja, uma compra em um determinado ponto bem específico, com stop também bem específico, e como nós estamos em all-time high no Bitcoin, a gente pode trabalhar stop gain nesses ativos, ou seja, é ter uma operação estruturada. Não seja amador em simplesmente comprar esses ativos, porque eu estou comentando no YouTube e você acha que essa é a sua chance de fazer os seus próximos milhões. Olha só, não é bem assim que esse jogo funciona. Você tem que jogar esse jogo de uma maneira muito mais profissional do que amadora. Entenda que você precisa ser totalmente estratégico na decisão de entrada nesses ativos, tá? Só estou comentando com você aqui aquilo que está performando bem, aquilo que está se destacando e que a gente vem acompanhando aqui no canal nas últimas semanas. Bom, por que eu estou falando bastante sobre Altcoin Season? Porque essa Altcoin Season, ela está iniciando. Quando a gente olha para aquele meu indicador, já começamos a pintar as barras verdes aqui de Altcoin Season. Só que quando a gente olha para o capital rotativo, pouquíssimo capital entrou dentro das altcoins. Ou seja, a gente tem muita margem para entrar capital ainda dentro das altcoins. E a gente sabe que esse capital ele só vem para as altcoins depois que o Bitcoin começa a encontrar uma resistência nesse seu novo all-time high, nesse seu novo patamar de preço. Olha para os dados, olha para o histórico passado e você vai ver que, por exemplo, a última altcoin season que nós tivemos, o capital ele começou a fluir de verdade para as altcoins quando o Bitcoin já tinha chego ali, ó, nos seus $90 mil. Quando ele chegou nesses $90 mil foi quando a gente teve
teve um gatilho final ali, que foi a melhor parte da altcoin season passada. E logo em seguida, ali, depois de alguns dias, a gente já viu o capital saindo de dentro das altcoins. Ou seja, o que eu estou falando para você aqui é uma antecipação de um movimento que vai acontecer. Quando que esse movimento ele vai acontecer? Quando que esse capital vai rotacionar para as altcoins? Vai ser amanhã? Daqui uma semana? Daqui um mês? Não sei, eu não faço ideia. Eu não tenho bola de cristal para prever o futuro. E, inclusive, se eu tivesse bola de cristal, eu não faria uma análise do mercado todos os dias da semana. Não sei se você sabe, mas esse projeto, esse canal aqui, ele começou de uma maneira simples. Eu, Gui Teles, invisto no mercado cripto desde 2018 e em um determinado momento eu me tornei um analista para mim mesmo. E aí, todos os dias da semana, eu sento, analiso o mercado e tomo uma decisão do que eu vou fazer com os meus investimentos. Em um determinado dia, eu pensei, bom, eu posso ligar uma câmera na minha frente e documentar exatamente a minha análise e repassar isso dentro do YouTube. Ou seja, a partir desse momento, eu comecei a documentar aquilo que eu estou analisando e como que eu tomo as minhas decisões. Ou seja, você tem uma oportunidade de ver aquilo que eu faço para mim mesmo, como que eu tomo as minhas próprias decisões, beleza? Bom, entendendo sobre esse capital rotativo, nós vamos, obviamente, estar posicionados, preparados para que a gente tenha essa porrada no capital rotativo. Só que a gente também não vai ficar acreditando que essa alta ela vai ser infinita e que Bitcoin vai para cima em linha reta e que a gente vai simplesmente ficar milionários todo mundo da noite para o dia. Bom, a gente não deve acreditar nisso. Entenda que daqui para cima nós não temos referência dentro do price action. Entenda que daqui para cima, enquanto nós estivermos descobrindo um novo all-time high, o price action ele não serve para nada. Você não tem referência nenhuma do que está acontecendo no price action. O price action não é uma ferramenta que você deve utilizar agora para você poder tomar uma decisão de compra ou de venda, porque nós estamos em all-time high. As únicas coisas que vão funcionar daqui para frente é a bola de cristal ou a análise on-chain. Como eu não tenho bola de cristal, como eu não sei o que vai acontecer lá na frente, mas eu consigo analisar o mercado todos os dias da semana e entender os dados que estão acontecendo naquele dia, eu vou utilizar a análise on-chain para poder tomar uma decisão de venda, uma decisão de realização e uma decisão de proteção. E eu vou te explicar um pouquinho como que eu utilizo os dados nesse momento para tomar essa decisão. Mas eu quero que você saiba e eu quero que você observe, por exemplo, esse gráfico aqui e entenda de uma vez por todas que a carteira rumo ao milhão ela só está em all-time high porque nós tomamos uma excelente decisão em dezembro de 2024. Essa decisão foi exatamente a gente entrar em proteção. Veja que há 5 meses eu escrevo aqui dentro da carteira rumo ao milhão que hoje nós estamos iniciando proteção. Essa proteção é sair de dentro das altcoins, é limpar os ativos da carteira, simplesmente colocar caixa para dentro, realizar as posições. Porque a gente sabe que do mesmo jeito que o capital ele vai fluir para as altcoins em um determinado momento, a gente sabe que quando as coisas começarem a esquentar, esse capital vai fluir para as stablecoins. E quando ele fluir para as stablecoins, significa que as altcoins elas vão devolver boa parte do seu lucro. Quiçá devolver 100% do lucro que elas entregaram. Ou seja, para que você tenha uma carteira com essa performance aqui, você precisa entender que a melhor ponta é a venda e não a compra. A proteção do seu patrimônio é muito mais importante do que a exposição do seu patrimônio. Olha só, hoje a carteira rumo ao milhão ela está com 16% acima do all-time high que ela teve em dezembro de 2024. Se a gente voltar aqui para o price action do Bitcoin e olhar para dezembro de 2024, a gente está falando desse topo aqui. Se a gente olhar para o Bitcoin, quantos por cento ele está acima do topo que nós tivemos em dezembro de 2024, nós estamos falando que o Bitcoin ele está com 3% de lucro acima do topo de dezembro. Quando a gente olha para a carteira rumo ao milhão, nós estamos a 16% acima do topo que nós estivemos. Isso
só acontece porque nós aplicamos uma estratégia de proteção ao longo desse período. E, obviamente, a maior proteção que nós saímos ilesos disso daqui foi as quedas que tivemos em Ether. Por exemplo, vendemos Ether em 3.600, o ativo chegou a bater 1.500, 1.400, ou seja, a gente ficou fora de toda essa queda. Entende como que essa ponta venda ela é muito mais importante do que a ponta compra? Tendo isso em mente, você precisa entender que o price action não vai funcionar. E o que vai funcionar daqui para frente é a análise on-chain. Como que nós vamos fazer para identificar a próxima região de resistência, a próxima região de topo e a nossa próxima região de distribuição? Primeiro ponto, a gente vai começar a olhar para as realizações de lucro. Veja que as realizações de lucro elas já começaram a aumentar de uma maneira consistente, tá? Não temos uma grande movimentação de realização de lucro, como batemos em dezembro ali, chegou a ter 10 bilhões de dólares realizados em lucro em um único dia, mas nós já temos uma consistência na realização de lucro. Acredito que a gente tem margem ainda para ter mais realização de lucro pela frente, mas isso daqui é uma métrica que a gente já coloca no nosso radar, que já está tendo realizações de lucro, ou seja, a gente sabe que grandes players eles vão realizar de uma maneira bem expressiva. O que a gente deve acompanhar daqui para frente é exatamente a movimentação das carteiras. Hoje nós estamos em consenso de acumulação. Veja que todas as carteiras estão com o mapa de calor aqui azul. Quando a gente começar a esquentar isso daqui, entrar para um mapa de calor vermelho, significa que as carteiras elas estão distribuindo. Esse é um sinal que nós devemos estar atento para que a gente possa distribuir com as principais carteiras também. Outro fato que a gente deve analisar daqui para frente é exatamente o envio de bitcoins em lucro para dentro das corretoras. Entenda, essa informação que você está vendo aqui na tela é extremamente privilegiada. Não ache que essa informação você vai encontrar ela de graça num Twitter, por exemplo. Entenda que esse tipo de informação ela não pode vir a público. Esse tipo de informação privilegiada a um contrato entre as empresas. Olha só, hoje eu tenho uma empresa que se chama Block Capital. Essa empresa ela é sediada nos Estados Unidos. Essa empresa é uma casa de pesquisa de dados, onde a gente tem uma engenharia, onde a gente tem um time entendendo o que estão acontecendo com as métricas. Mas a gente tem um contrato com as empresas pela qual a gente compra essas métricas. Esse contrato ele é muito claro, existem algumas informações que a gente não pode expor ao público, apenas para nossos clientes, e outras tem informações que nem mesmo para os nossos clientes a gente pode expor, mas a gente pode utilizar essas informações para tomar uma decisão de compra ou de venda e obviamente os nossos clientes tomam uma decisão junto com nós. Mas eu quero que você saiba que informações valiosas você não vai encontrar ela de maneira pública dentro do Twitter. Todas essas publicações, traqueamento de carteira, movimentação de baleias dentro do Twitter, isso daí é balela que não funcionam para você tomar uma decisão de compra e de venda, tá? Mas eu quero que você entenda que a gente deve sim acompanhar as métricas de movimentações para as corretoras. Cuidado com as métricas que você está acompanhando dentro do Twitter. Bom, vendo isso daqui, a gente já começa a ver alguns players enviando seus bitcoins para dentro das corretoras, no lucro, não é à toa que a gente já começa a ver realizações de lucro acontecendo, mas eu acredito que ainda é cedo, eu acredito que a gente ainda tem muito espaço para poder subir, porque as carteiras, no geral, elas continuam acumulando, tá? Mas nós devemos sentar aqui todos os dias, analisar isso daqui e entender se já chegamos em um momento de distribuição ou não. Para mim, um fato é, e eu expliquei isso para você na data de ontem, é que daqui para cima eu sou totalmente estratégico. Olha só, a gente está na terceira pernada da carteira rumo ao milhão. Tivemos a primeira pernada ali em 2023, a segunda em 2024 e estamos tendo a terceira pernada em 2025. Eu quero que você veja que a volatilidade desse gráfico mais trabalha para cima do que para baixo em relação ao patrimônio da carteira rumo ao milhão. O fato da gente já estar na terceira pernada da carteira rumo ao milhão e já estamos em all-time high com 16% na frente do Bitcoin, me faz utilizar estratégias de que eu não devolvo esse lucro para o mercado. Não importa o que aconteça no mercado. Se enquanto eu estiver gravando esse vídeo para você aqui, se tudo for a zero,
os meus clientes já sabem o que fazer antes de ir a zero. Os meus clientes já estão posicionados, preparados e programados para saírem do mercado antes da gente ir a zero. Isso significa que se o mercado despencar agora e eu não tiver a opção de ir lá no meu computador apertar um botão de venda, tudo já será vendido de uma maneira que o patrimônio da carteira Rumo 1 Milhão ele continue em all-time high. Continue acima do topo que nós tivemos em dezembro. Continue na nossa terceira pernada. Entenda, esse jogo de enriquecimento, ele é simples e claro. Olha só, para você atingir a sua liberdade financeira, você não precisa encontrar a próxima meme coin que vai multiplicar R$1.000 em R$1.000.000. Você não precisa de nada disso. Se você quiser isso, eu lhe desejo boa sorte. E saiba que quem conta com a sorte, conta com azar também. Mas você pode atingir a sua liberdade financeira de uma maneira diferente, de uma maneira que eu chamo com consistência. Leva mais tempo para você atingir essa sua liberdade financeira, mas saiba que você está construindo um castelo de pedra e não um castelo de areia. A consistência, ela vem através de uma regra simples que eu utilizei para poder enriquecer, para poder sair de instalador de som e chegar na posição que eu estou hoje. Essa regra, ela é: faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro também. O fazer dinheiro você faz trabalhando. Veja, eu nunca parei de trabalhar, eu continuo empreendendo, eu continuo prestando serviço para as outras pessoas. Você talvez possa estar fazendo isso como um CLT, tá tudo bem, continue focando no seu trabalho, continue fazendo dinheiro, não importa se seja em CLT ou se seja empreendendo. Depois a gente utiliza o mercado cripto para poder multiplicar o dinheiro. Como que a gente multiplica isso? Se expondo na Altcoin Season, se expondo em Bitcoin, se expondo nos momentos de baixo risco do mercado. Ou seja, em vez da gente gastar aquele dinheiro virgem que nós fizemos, a gente multiplica aquele dinheiro. Depois da gente multiplicar, a gente deve dar atenção para a terceira pilar, e essa pilar é uma das pilares mais importantes dessas três, que é: preserve esse dinheiro, proteja esse dinheiro. Não coloque esse dinheiro em risco para você voltar na estaca zero. Meu caro, se você fizer isso, você vai seguir sua vida trabalhando, fazendo dinheiro. Junto com o dinheiro novo que você fez e o dinheiro que você protegeu, você multiplica mais uma vez. E você preserva ele mais uma vez. Você continua trabalhando, multiplicando aquilo que preservou. E, cara, esse ciclo, ele é infinito, ele não acaba. Esse ciclo aqui é o que faz com que você tenha um gráfico igual a esse que você está vendo na sua tela. Eu continuo trabalhando, fazendo dinheiro, multiplicando, preservando. Trabalhando, fazendo dinheiro, multiplicando, preservando. Trabalhando, fazendo dinheiro, multiplicando e preservando. Essa foi exatamente a regra da riqueza que me fez chegar aonde eu estou hoje. Pare de buscar por sorte, pare de jogar a Mega Sena no jogo do tigrinho e querendo pegar a próxima meme coinzinha que vai te deixar milionário da noite para o dia. Essa jornada, ela não tem atalhos, ela é uma jornada longa. Foque num processo de consistência. Construa um castelo de pedra e não um castelo de areia. Se você quiser copiar todos os meus resultados, se você quiser que eu te mostre aquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo, se você quiser que esse gráfico aqui de patrimônio, ele seja o gráfico do seu patrimônio, um gráfico que tenha volatilidade para cima e não para baixo, entre para a carteira Rumo 1 Milhão. Dentro da carteira Rumo 1 Milhão, eu tomo todas as decisões de compra e de venda e eu mando uma mensagem na tela do seu celular com aquilo que eu estou fazendo. É como se eu tivesse o seu contato de WhatsApp e eu falasse para você: olha só, eu vou comprar isso daqui ou eu vou vender isso daqui. Essa é a minha decisão e essa é a minha estratégia. Se você quiser fazer isso para você entrar dentro da carteira Rumo 1 Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo 1 Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo 1 Milhão ela é para você ou não, se faz sentido essa estratégia de multiplicação e preservação de capital. Para que a gente faça isso, a gente precisa ter uma carteira dinâmica. Ela não é uma carteira para holdar Bitcoin, nem menos holdar bons projetos. Ela é uma carteira completamente dinâmica que faça com que a gente trabalhe a favor do nosso patrimônio e não ao favor de acumular bons projetos. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo 1 Milhão é para você ou não. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso
a um app exclusivo meu no seu celular, onde eu vou te mandar essas notificações na tela do seu celular, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou vendendo, qual que é o planejamento, qual que é a decisão, e você só precisa copiar e colar essa decisão que eu vou mandar na tela do seu celular. Fazendo isso, você estará copiando os meus resultados. Os meus resultados da carteira Rumo ao Milhão é exatamente esse gráfico que você está vendo aqui. Um patrimônio sólido e consistente. Um castelo de pedra que está sendo construído ao longo do tempo. Pode ter certeza que esse castelo ele não vai desabar, porque inclusive se o mercado cripto desabar, a gente já tem uma estratégia programada para que a gente continue no topo, em all time high com o nosso patrimônio. Aqui abaixo eu mostro o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado pro atendimento. E no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas, beleza? Mas saiba que eu e o time da Block Capital inteiro estamos aqui disponíveis para tomar as melhores decisões. Decisões de compra e decisões de venda também. Porque para mim uma das melhores pilares que nós temos é exatamente a pilar de proteção. Se você quiser estar junto com nós nessa jornada, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, eu vejo que nós estamos em all time high no Bitcoin, acredito que nós vamos encontrar um topo, mas até que a gente encontre esse topo, eu continuarei posicionado, olhando para as altcoins. A partir do momento que iniciar a distribuição, eu estarei distribuindo e eu estarei recomendando para os meus clientes distribuírem também, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!